Olá, eu sou a Alessandra e estamos aqui no segundo vídeo da nossa websérie Felicidade e Bem-Estar. Hoje a gente vai falar de um tema que é exatamente o que é a ideia, de trazer para a nossa websérie, justamente as visões que existem sobre bem-estar e como que a gente consegue identificar, olhar para isso, e a gente vai trazer então os 5 elementos que o Martin Seligman, o pai aí da psicologia positiva, para a gente identificar e elevar a nosso bem-estar. Bom, existem diversas visões sobre esse tema e a gente pode caracterizar algumas classificações sobre bem-estar. Então a gente tem o físico, social, ou comunitário, a gente tem o bem-estar de prosperidade, riqueza, a gente tem o bem-estar de carreira, bom, e o bem-estar mental, psicológico, enfim. A gente quer trazer aqui uma identificação do bem-estar de algumas pessoas, tá? Então, o Ed Diener é um pesquisador bem pioneiro na área, onde ele começou a estudar sobre afetos positivos e negativos. E isso depois a gente chama de bem-estar, qualidade de vida, que é um bom indicador para a gente falar sobre isso, e ele foi um dos precursores de ferramentas para medir esse bem-estar. E ele chamou essa escala de satisfação com a vida. Ele identificou nas pesquisas dele que apenas a pessoa pode dizer se ela está feliz ou não. Então é o nosso conceito que diz se a gente está bem, E a satisfação com a vida, essa escala, justamente é essa medição do quanto estamos funcionando de forma otimizada. Um dos conceitos também que a gente fala, por exemplo, de florescimento humano. E aí o Martin Seligman vem com outras ideias e ele escreveu o livro Felicidade Autêntica, onde ele teorizou sobre uma vida boa, uma vida agradável e uma vida significativa, onde ele colocou elementos que a gente pudesse entender então o que são essas coisinhas que a gente pode sentir para elevar o nosso bem-estar. Então o Ed Diener trouxe a escala de satisfação com a vida, onde a gente identifica afetos positivos, negativos. Aqui ele traz também que as coisas, uma não anula a outra, então se a gente está se sentindo triste, não quer dizer que a gente também não pode estar feliz com outras coisas. Olha só como é complexo o ser humano, E o Martin Seligman trouxe então outro olhar, outra visão, e agregou conhecimento sobre o bem-estar. Então ele identificou que o bem-estar é uma necessidade do ser humano, onde a gente pudesse dar luz a coisas positivas da nossa vida. Ele inclusive é um professor, um pesquisador reconhecido por estudar o desamparo aprendido. Logo depois, ele teve uma história lá com a filha dele, que é bem legal, onde ele identificou que se a gente pode intencionar aquilo que a gente quer viver, então eu também posso intencionar aquilo que eu estou bem, aquilo que eu quero reverberar na minha vida. Então ele escreveu até um livro que se chama Aprenda a Ser Otimista, onde ele identifica e pratica, como aprender então esse otimismo que é tão importante na nossa vida e faz com que a gente tenha diversos ganhos por praticar isso, assim como resiliência, esperança, perdão e vários outros itens que a psicologia positiva então pode estar estudando e explorando. Bom, mas vamos ficar então aqui naqueles 5 elementos do bem-estar que o Martin Seligman escreveu, que ele complementou a teoria dele após a felicidade autêntica no livro Florescer. É um livro onde ele conta então todas as aplicações e testagens que ele fez para identificar esses 5 elementos. Os 5 elementos são positive emotions, ou emoções positivas, engagement, ou engajamento, relationships, ou relacionamentos positivos, meaningful, ou significado, e então no final achievements, que são realizações, tá?
Esses nomes, esses elementos acabaram se difundindo com o acrônimo PERMA. Então, se vocês procurarem sobre acrônimo PERMA, vocês vão encontrar com certeza os olhares aí do Martin Seligman sobre os elementos do bem-estar. E ele então fala que no momento em que a gente identifica, pratica, né, olhando para o passado, presente e futuro, né? O passado, aquele contentamento, o presente, que é o prazer, e o futuro, que é esse sonho, né, essa esperança, a gente está praticando emoções positivas que a gente falou lá no primeiro vídeo. E se tu não viu, corre lá para falar um pouco mais sobre emoções positivas, felicidade. E ele fala então que trabalhando isso na gente, a gente eleva nosso sentimento de bem-estar. O engagement é o quanto a gente consegue estar engajado numa atividade, perdendo a noção de tempo, onde eu estou praticando, estando em atividades onde eu amo fazer, né? E ele associou esse termo, então, do engajamento com a teoria do flow, que o Mihaly Csikszentmihalyi, que é um cara que estudou aí vários termos aí, né, de várias situações de comportamento humano, mas o mais famoso deles é sobre flow, que é esse fluir, o estado de fluir. E então é bem interessante você identificar na tua vida o que faz tu entrar nesse estado. Terceiro, então, elemento, relacionamentos, é o quanto a gente consegue trabalhar nossa generosidade, nossa bondade. E está comprovado que no momento em que a gente sabe que pode contar com alguém, a gente já eleva o nosso bem-estar. Então, quem são a tua rede de apoio? Com quem tu pode contar? E efetivamente, quanto tempo tu tá passando com essas pessoas que são importantes para ti? Isso, se tu praticar, vai elevar o teu bem-estar. Meaningful, significado, ele traz um conceito muito legal do Viktor Frankl, que fala sobre exatamente essa busca de sentido e de propósito na nossa vida. E então, a parte final, que é realizações, é quanto a gente se sente realizado, né? Onde a gente consegue praticar sonhos e atividades que eu me sinta realizado. Bom, aqui fica então algumas perguntas para tu pensar e a gente volta a conversar sobre felicidade e bem-estar.